Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tipos primitivos e tipos de referência. Antes de darmos início, vamos criar o pacote para esse episódio. Nós já estamos no episódio 12. O conceito de tipos primitivos permite você armazenar dados e o próprio conceito delimita quais são os valores que você pode armazenar nesses dados e quais são as operações que você pode representar a partir desses dados. Por exemplo, se nós temos um tipo primitivo chamado do tipo inteiro, isso faz uma restrição nos tipos de valores que eu posso associar a esse tipo. No meu caso, apenas números inteiros. Seria errado eu tentar associar com um tipo primitivo inteiro uma string, por exemplo, representando o nome Rodrigo Martins Palhares. O tipo, então, a primeira concepção que nós podemos ter de tipo é que ele abstrai as informações, os dados que eles podem representar e que eles são armazenados. Da mesma forma, o tipo primitivo serve também para restringir o conjunto de operações que podem operar em cima desses tipos primitivos. Por exemplo, um tipo primitivo numérico, ele pode ter operações aritméticas de soma, subtração, divisão e multiplicação. Enquanto algumas dessas operações em outros tipos, por exemplo, tipos que armazenam cadeia de caracteres, poderia ter outra semântica. Nós já vimos que o operador mais, quando usado com um dos operandos sendo do tipo string, ele tem uma semântica especial que é converter o outro operando para string e fazer a concatenação de ambas. Em Java, basicamente, nós temos dois tipos, assim, duas classificações grandes de tipos que nós vamos trabalhar, que são os tipos primitivos e os tipos de referência. Existem 8 tipos primitivos dentro da linguagem. São eles: byte, short, int, long, float, double, char e boolean. Desses 8 tipos primitivos, 4 tipos são específicos para números inteiros, que são o bytes, o short, o int e o long. O que diferencia eles é o número de bits que eles representam. O byte, por exemplo, possui 8 bits. O short, 16 bits. O int, 32 bits. E o long, 64 bits. Como os números de bits são pré-determinados para cada um dos tipos, os valores que eu posso associar devem estar dentro da faixa permitida pelo número de bits. Por exemplo, o byte, como tem 8 bits, eu tenho, na verdade, a possibilidade então, de 2 elevado a 8 literais possíveis de serem inseridos ali dentro. 2 elevado a 8 é igual a 256. Lembrando que números inteiros podem ser tanto negativos como positivos, quer dizer então que eu tenho 256 dividido por 2, que vai dar para mim uma faixa que vai de menos 128 até 127. Isso porque nós temos o algarismo zero. Ou seja, se caso você defina um tipo de dados dentro de um objeto e esse tipo de dados seja do tipo byte,
O número máximo que você vai poder colocar positivo dentro dessa variável, desse determinado tipo, é o número 127, e o número mínimo é o número menos 128. Esse é o raciocínio similar para os outros tipos numéricos. Nós temos também dois tipos específicos para números de ponto flutuante. São os números reais, os números que têm vírgula. Nós temos o float e o double. Basicamente, o que vai diferenciar eles é que o float nós temos 32 bits e o double é o número de casas de 64 bits. Nós temos um tipo sem sinal para representar elementos e caracteres especiais. Esse é o tipo char, que tem um tamanho de 16 bits, pode ser trabalhado como um valor numérico para você poder fazer alguma determinada aritmética. E esse número é baseado na tabela Unicode, que é uma tabela mais recente para aqueles que estão há mais tempo na computação. Antigamente a gente usava uma tabela chamada ASCII ou ASCII2, se você preferir, e essa tabela possuía vários códigos e cada um dos seus códigos representava um caractere específico que você gostaria de representar dentro do seu sistema. Por exemplo, você tem o caractere 32, o caractere número 33, o caractere número 34. Cada um desses números identificava um elemento específico que você gostaria de representar. Não lembro de cabeça, mas se não me engano, por exemplo, o código 32 significa espaço em branco. Eu não estou muito certo disso, apenas estou tentando lembrar aqui de cabeça para mostrar para vocês que existe uma relação entre cada tecla do seu teclado com um número específico dentro da sua tabela Unicode. Essa tabela, na verdade, ela não representa apenas os caracteres dos seus teclados. Todos os caracteres do seu teclado são representados, mas diversos outros caracteres, por exemplo, como caracteres gregos, caracteres coreanos, símbolos utilizados em outros idiomas, por exemplo. E eu tenho também um tipo representando valores lógicos. Esse tipo é chamado Boolean e só assume dois possíveis valores. Ou é true, indicando verdadeiro, ou é false, indicando falso. Eu gostaria que vocês observassem que todos os tipos primitivos se iniciam com letras minúsculas. Tanto byte, short, int, long, float, double, char e boolean inicia com letra minúscula. Isso parece alguma bobeira, mas é muito importante porque nós vamos ver que para cada um desses tipos primitivos você tem uma classe correspondente. Apenas para falar um pouquinho mais aqui do caso do int, no caso dos tipos primitivos, nós temos, por exemplo, então, os 4 que são usados para tipos inteiros. Mas o que acontece se você tem, por exemplo, um literal, por exemplo, o número 5? Se eu digito o número 5, qual que é o tipo dele? Sendo que para números inteiros, esse meu tipo poderia ser byte, short, int e long. Por default, todos os tipos primitivos literais, eles são do tipo int, eles são integer. Então, se você escrever um número no seu programa e você não explicitamente especificar qual que é o tipo dele, ele é caracterizado como int. Da mesma forma, se você escreve um número, por exemplo, 35.55, esse número
Ele poderia ser tanto um float quanto um double, mas por padrão, esse número é um double. Então, int por padrão. Na linguagem Java, sempre que você for criar uma variável, seja ela uma variável de instância ou uma variável local, você tem que determinar o tipo dessa variável, que por sua vez vai determinar o conteúdo que você pode atribuir a essa variável e as operações que poderão ser realizadas em cima dela. Vamos dar uma revisada na nossa classe hóspede aqui, pois na nossa classe hóspede nós criamos alguns tipos específicos e, por exemplo, você tem que ver que a variável de instância nome tem um tipo chamado string, que não é tipo primitivo na linguagem. String é um objeto. Nós vamos ver um pouco daqui a pouco. Mas, por exemplo, eu poderia ter um tipo aqui, por exemplo, um double, que representaria, por exemplo, o salário do meu hóspede. Lembrando que para você declarar uma variável, lembrando da sintaxe da declaração de variáveis, você tem modificador de acesso. No meu caso aqui, modificador de acesso, como eu não coloquei, ele é package friendly. Eu tenho o tipo da minha variável e tenho um identificador que representa o nome para essa variável. Lembrando que esse tipo aqui, se for usar tipos primitivos, eu posso ter 8 possibilidades. Byte, short, int, long, float, double, char ou boolean. No meu caso aqui eu estou falando que salário é uma variável do tipo double, portanto só poderá receber valores numéricos e não poderá receber, por exemplo, valores true e false, que são valores do tipo boolean. Vamos apagar aqui que era apenas uma demonstração, né? Além dos tipos primitivos, nós temos também dentro da linguagem Java os chamados tipos de referência. Além dos tipos primitivos, todos os demais tipos são chamados de tipos de referência. Que são tipos associados com objetos instanciados na heap. Diferentemente de tipos primitivos que não são objetos. O exemplo mais clássico de tipos primitivos dentro da linguagem Java é o tipo string, que representa uma cadeia de caracteres. Sendo que string em Java é um objeto e não um tipo primitivo. Então pode surgir a seguinte pergunta: qual a vantagem de string ser tipo de referência? Vou pensar aqui, objeto e não tipo primitivo. Qual a desvantagem? Nós vamos dar a resposta para essas duas perguntas na próxima aula. Até lá, pessoal!